Y ahora los dejo con el profesor Yuri Castelfranchi, que presentará la charla Resistencia, Insistência y Ciudadanía Tecnocientífica. Já vou apresentá-lo, professor do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais, físico, sociólogo y periodista de ciencia. Ok, buenas tardes entonces, mi nombre es Yuri, pero Simone ya me presentó muy bien. Infelizmente yo tengo un problema con español, que Carmelo conoces, que él peora con el tiempo, en vez de mejorar. Cuanto más hablo español, más peora. Se mezcla cada año más con italiano, que es mi idioma de verdad, y portugués de Brasil, que es mi segundo idioma de vivencia. Entonces, ya aviso que las traducciones en español aquí son del GPT, porque yo no había confianza en conseguir traducir mi charla en español. Voy a intentar hacer sintético, porque tiene almuerzo, los alumnos tienen otras aulas para irse, entonces Simone me promete que me amenaza de muerte con media hora, intentar hablar media hora y sintetizar un poco mi discusión, que es sobre este contexto de discusión de hoy, que estamos haciendo hoy, de cultura científica en tiempos postnormales, pero yo la voy a hacer a partir de declinar esa discusión a partir de la dimensión de la resistencia. Y voy a intentar conceptualizar un poco más las formas de resistencias, tanto del punto de vista tanto filosófico quanto sociológico, y cómo ella se conecta quando é uma resistência em contexto tecnocientífico, com esta discussão que temos de cultura científica, de cidadania científica, em contexto pós-normales. Vou tentar fazer isso, embora, aunque em meia hora não é tão sencillo. Aí, deixa tirar aqui. Não! Aqui, ok. Só ainda compartilhando, não estou? Então, a primeira coisa importante é a seguinte, que normalmente quando se habla em cultura científica, o professor Quintanilla mencionou muito bem, muitas pessoas la confundem com saber algo sobre ciência. Isso é ter cultura, como se a cultura fosse algo que se pode ter ou perder, e não algo que tu nasce nela. Então, do ponto de vista filosófico, antropológico, cultura nunca é só isso. Cultura científica não pode ser simplesmente alfabetização científica ou ter acesso à informação. Há várias dimensões. Y del punto de vista antropológico, es claro que cultura no es solo conocer algo sobre. Para ser de Oviedo o español no significa conocer la historia de España, tener un doctorado en historia. Significa vivenciar las dimensiones de las reglas, de costumbre, de etiqueta, de humor, de comida. Eso que es cultura. Entonces, la cultura tiene siempre una dimensión de valores, de percepciones y de relaciones de poder. Y también de rituales. Entonces, la cultura científica tiene sus rituales. Uno de ellos es los conversatorios de la charla. Entonces, es muy importante entender que un aspecto específico de esta cultura científica está ligado a las diferentes formas de participación social en ciencia y tecnología y que llevan a cuestiones como la innovación social, mencionada también por la profesora anterior. Algunas son menos visibles, son menos organizadas. Hay formas de participación social que no pasan por momentos deliberativos, por plebiscitos, por manifestaciones en la calle, mas son más subterráneas, como yo la llamo, menos visibles. Son esas las formas de resistencia. Entonces, en este trabajo, yo propongo hacer unos tipos ideales de cómo las personas resisten al poder y aplicarlo en el caso tecnocientífico. Y yo propongo dividir 3 tipos de resistencia. La más clásica, que es la pelea, el fight, la confrontación. ¿tá? Una segunda que sería también clásica, la evasión, el flight, la de existencia, como la llamo, porque voy a mostrar que es más interesante ver el punto de aplicación de la resistencia. Entonces, se la acopla o desacopla. Y aquella que yo llamo de insistencia. En particular, esa última es particularmente relevante cuando pensamos contextos tecnocientíficos en tiempos postnormales. La ciencia postnormal, casi todos aquellos más viejos, esa no era necesaria para ustedes, pero para los alumnos puede ser interesante. Algunas de las características centrales de la ciencia en un momento postnormal es que los hechos son inciertos, la caja preta de la ciencia es abierta.
envuelta por interpretaciones posibles. Y sobre todo los temas postnormales son temas en que la pluralidad de valores involucrada es central, porque hay disputa de interés. Entonces, si pensamos a la pandemia de COVID, por ejemplo, los hechos eran inciertos y los valores, las identidades políticas eran más importantes aún do que los propios hechos para decidir si colocar su mascarilla, por ejemplo. Y en la ciencia postnormal, los intereses en juego son elevados y las decisiones son urgentes. Entonces, la pandemia es un buen ejemplo de eso. Y en estos casos, la participación ciudadana es central. Y yo voy a mostrar que es más central aún si pensadas en términos de resistencia. En particular, en la ciencia postnormal, lo que es central epistemológicamente, ontológicamente, es la incertidumbre. O sea, no hay solo riesgos a ser controlados, mas hay una incertidumbre de cómo calcular, cómo identificar cuáles son los riesgos. Y todas las decisiones son atravesadas por conflictos de valores. Por tanto, si pensamos que la cultura científica tiene una dimensión epistémica, que no es solo tener información sobre ciencias, mas saber cómo la ciencia produce conocimiento, cómo funciona. Tiene una dimensión de valores y tiene una dimensión práctica, política, de relaciones de poder, que es aquela que voy a enfocar más aquí en términos de resistencia. Es importante entender que hay formas no tan visibles de esa dimensión práctica de la cultura científica, porque ni toda la participación de los ciudadanos en ciencia y tecnología pasa por iniciativas organizadas por instituciones e universidades, por exemplo, como a ciência cidadana, forma de produzir conhecimento com experto, assembleia de cidadãos para processos deliberativos. Há formas bem menos visíveis de cultura científica em sua dimensão prática, por exemplo, as de resistência. Tá? Agora, precisamos definir minimamente o que é resistência, e não é sencillo porque não há consenso. Cientificamente, tanto na dimensão filosófica quanto na dimensão sociológica da ciência política, não há uma definição que todos concordam de o que significa resistir, o que é uma resistência. Todo mundo sabe os exemplos da resistência antifascista em Itália, por exemplo, em Espanha, em França, mas a definição é difícil. Por quê? Porque muitos autores pensam que resistência só pode ser aquela que se vê no nível macrosocial, por exemplo, a luta de classes. E outros autores só pensam que a resistência é resistência só quando é consciente, planeada, organizada, como os sindicatos, a luta por direitos de mulheres, quando é organizada com manifestações. Mas essas definições em que chamamos de resistência só a agência intencional é reconhecida como resistência pelos objetivos, é uma definição restritiva demasiado, porque em muitíssimos casos, para as pessoas que resistem a uma dominação, é fundamental resistir de forma escondida, subterrânea. Então, é uma resistência infrapolítica. Então, as formas explícitas são de luxo. São em países em que podemos ter sindicato. Tá? Mas os campesinos em Ásia não tinham esses recursos. Então, sua resistência era hidden transcript, como o chama Scott. Era lamentar-se escondidamente, tentar trapacear, tentar enganar a los dueños de los latifúndios, por exemplo. E aí se vai a uma outra dimensão que em tema tecnocientífico é crucial, que é as pequenas ações cotidianas, as pequenas astúcias, as pequenas desobediências que todos vocês fazem todo dia quando baixam um livro, quando roubam a password de Netflix, as pequenas formas de sabotagem tecnológica, né, ações cotidianas, oportunistas, que se realizam por motivos, às vezes, não de luta explícita a um poder, a um patriarcado, a um capital, mas por motivos, em alguns casos, egoístas, individualistas, pero que sim têm o potencial de levar a reações, de transformar, de criar inovações sociais, como foi mencionado antes, ou eventualmente de transformar as políticas. Então, esses tipos de infrapolítica da resistência são importantes analiticamente, mais aún em contexto tecnocientífico, porque muitíssimo do que vimos na pandemia, por exemplo, tá, de positivo e de negativo, porque não devemos romantizar a resistência. A resistência pode ser muito mala, muito egoísta. Então, o movimento antivacuna é um movimento de resistência.
por ejemplo. ¿Tá? Pero muchas de las acciones que vimos y que tuvieron tanto impacto en la pandemia, rechazar usar las mascarillas, eran formas de resistencia infrapolítica. Entonces, nos necesitamos, independiente del juzgamiento de bueno o malo, de cuáles son las buenas y las malas, clasificarla, entenderla analíticamente para entender cómo y cuándo el sistema sociotécnico entra en fricción con la agencia de los ciudadanos. Entonces, nuestra definición, de acuerdo con varios otros autores que no mencionamos aquí, es definir así la resistencia. Es un tipo de agencia, es una forma de agir, de actuar, que tiene dos características. Es llevada a cabo por personas que están en posición de subalternidad, subalterno al poder, ¿no? Y B, es una reacción a una forma de poder, o sea, conflicta con las reglas de dominación. ¿Tá? Es importante. A partir de eso hay muchísimos tipos de resistencia. La mayoría de las personas clasifican principalmente dos tipos. ¿Tá? Una resistencia explícita, en que confronta un poder, protesta contra, y una que, a partir de la filosofía de Desserteau, de sus estudios históricos y de James Scott, es vista como una resistencia de gestos cotidianos, una resistencia táctica y no estratégica, dispersionada, distribuida, menos visible. ¿no? Sería, como llama Scott, las armas de los fracos, las armas de los débiles, the weapons of the weak. O que eu propongo aqui, em vez de não levar em consideração esta distinção, se ela é visível ou não, é levar em conta outra distinção que é mais interessante em tempos pós-normais, ou seja, de sistemas sociotécnicos complexos, interconectados, que não é ver se a resistência é consciente, não consciente, visível ou clandestina, e sim ver o ponto em que ela se insere no sistema sociotécnico, como fosse uma coisa cibernética. Los sistemas complejos son sistemas interconectados. Las formas de resistencia actúan en una de las conexiones. Entonces, yo propongo de llamar de fight la resistencia cuando ella se aplica directamente al nivel de arriba del poder, o sea, los que mandan. Ese es el fight, que es la resistencia clásica. Llamar de existencia esa evasión que es cuando un grupo social consigue desacoplarse, sumir del algoritmo del poder, no hacer parte. Yo llamo de insistencia el tipo de acción de resistencia que se hace cuando tú desistes de considerarte una víctima de un sistema, de un poder injusto, de un patriarcado, de un capitalismo, de un Estado asesino, y comienza a considerarte una pieza. Y aprovecha el poder de ser pieza, de hacer parte, de ser hijo ilegítimo o cómplice del sistema. Entonces, esos son los tres tipos. El fight, obviamente, la pelea es el más sencillo, es más famoso. Todo el mundo ya estudió las formas de lucha, boicote, manifestaciones, huelga, actos de vandalismo, todas esas formas de confrontación explícita del poder, ¿no? El grito de no, cuando grito no, cuando me rechazo a aceptar, cuando lucho, ¿no? La segunda ola del feminismo y la primera también está en esta categoría principalmente, son tipos ideales, o sea, significa que nuestras acciones son una mezcla de los tres, obviamente, pero con dosis, con pesos diferentes. Entonces, cuando es decir no, es chocarse con el poder, estamos principalmente en el tipo de confrontación directa, que necesita recursos para hacerla y concientización. Tiene que estar consciente de la opresión para hacer el fight. ¿tá? En el caso tecnocientífico, ¿no? Hablamos de los movimientos antivacunas, los que no usan las mascarillas, en el inicio de las biotecnologías, los barcos de Greenpeace impidiendo la llegada en Europa de la soja transgénica, en edición genética, la propuesta de moratoria que ahora los científicos hicieron de parar con la investigación, y en algoritmos tenemos 200 ejemplos. Hay aquella joyas, ¿cómo se dice en español joyas? Joyas que los artistas hicieron para engañar los sistemas de reconocimiento biométrico facial. Te colocan unas vestimentas, ese es claramente el fight, ¿no? Digo no. ¿tá? Y el problema de este es que quando há uma situação de estratificação complexa ou uma fragmentação muito pulverizada da estrutura de classe, isso é impossível. E hoje estamos isso. Em tempos pós-normais, o sindicato
não consegue agregar os trabalhadores porque muitos dos trabalhadores não se veem como trabalhadores, não têm um contrato de emprego. Então, em situações de estratificação complexa, por exemplo, de um grupo oprimido, é quase impossível organizar a fábrica. Tá? Quando há possibilidades alternativas, as pessoas preferem não encarar a polícia, ou o poder, ou a repressão. Quando a repressão é grande demais, ou a necessidade de sobrevivência é grande demais, as pessoas não combatem dessa forma. Tá? Uma das formas clássicas em que os pueblos indígenas, por exemplo, combateram sua luta de libertação, é esta outra que muitos científicos la chamam de evasão, de flight, e eu prefiro ver esse aspecto cibernético dele, ou seja, em alguns momentos, tu, em vez de encarar o poder, pode desacoplar-te, cortar a ligação que lo alimenta. Então, isso era típico com os colonizadores de lo que os indígenas ameríndios faziam na Amazônia. Chegavam os padres para convertir, todo mundo se convertia. Era maravilhoso ver as cruzes e tal. Depois volviam depois de 6 meses e simplesmente não havia mais a aldeia, não havia a vila. Eles tinham se mudado em outro lugar. Os famosíssimos pueblos aislados da Amazônia, que todavia existem hoje, não são aislados porque todavia não encontraram o blanco. Sistematicamente se retiram todas as vezes que os colonizadores chegam. Por isso eu chamo isso de existência. Ou seja, é o momento em que é melhor, mais eficiente resistir simplesmente desaparecendo do mapa do poder. Tá? Então, quando a cidadania está mutilada, em vez de exercer a cidadania, as pessoas podem decidir despertenecer à pátria, desertar. Né? Essa é a evasão, a evitação como processo de resistência. Tá? Isso foi muito estudado, né, como weapons of the weak, né? Essa é a verdadeira arma de los que não têm armas. Né? E é típico, né? A resistência à esclavitud nos Estados Unidos foi fortemente marcada por esse tipo de prática, de enganar ao dueño e não simplesmente de revoltar-se, né? É uma retirada estratégica, né? Foi estudada também por os filósofos da política italianos, enfim, muitos exemplos que não entram, né? Mas a resposta mais frequente de los que não têm armas, a arma mais utilizada é o escape. Tá? La capoeira é um exemplo belíssimo disso. Ou seja, sou um escravo, me amarro as mãos porque tenho medo que me revolte temeno, então eu aprendo a lutar solo com as pernas. Tiene medo aún assim que me revolte, então te digo que não é uma luta, é uma dança. Me proíbe a dança porque não posso ter tempo livre, então te digo que é um ritual sagrado. E a capoeira é todos ao mesmo tempo. É convivialidade, é relações de pertencimento, é luta, é arte marcial, é sagrada e é música. Tá? Pero lo que é para o branco depende do contexto táctico, de como me desacoplo de la represión. Entonces, ese es un ejemplo. Es el último que más me importa, amenázame, pues, é a insistência, como eu la llamo. Tá? Essa é a menos analisada, em minha opinião, é a mais interessante para entender os processos sociotécnicos e a inovação social em contexto pós-normal. Por quê? Porque se a resistência obstaculiza, fricciona com as relações de poder, e pode basar-se num confronto direto ou numa deserção, num engano, num desacoplamento, há alguns casos em que é mais interessante, o que se passa mais frequentemente com a ciência e a tecnologia, em que o mais interessante não é nem desacoplar-se, nem fazer um mundo separado, uma comuna de agricultura biológica separada do capitalismo, nem enfrentá-los tomando o poder, mas sim ser parte. Tá? Não considerar-se mais uma vítima, não nombrear um inimigo. Tá? A resistência clássica consiste em um movimento, digamos, ontológico epistêmico, em que os grupos oprimidos se colocam como vítimas. Tá? Essa é a crítica, por exemplo, de Donna Haraway ao feminismo, da primeira aula. Tá? Esse nós, mulheres, não vou entrar nos detalhes, mas colocar-se como vítima tem sua vantagem, te dá conscientização, te dá força, te dá identidade, te dá uma pauta política, mas em determinado momento mais cyborgiano, mais de integração sistemicamente complexa, se torna frágil. Então, quando o sujeito resistente se situa em lugar de vítima,
denuncia, escapa de uma relação de poder a que está subordinado, e, portanto, te vê como externo. Tú dices que el patriarcado, el capital, el Estado es como un tren, una locomotiva que viene y te mata. Tú estás abajo de la víctima. Y si en vez nós formos el motor de esta locomotiva, si nós formos del motor, nós podemos emperrar, travar. Si nós somos la locomotiva del capital, nós podemos mudar de camino. Entonces, la insistencia es cuando los que resisten no se ven más como externos, como receptores, como objeto, como público, tá? O como vítima, y desisten de construir el muro simbólico, né? el mito, como lo llama Don Haraway, del otro como enemigo, y hacen otra cosa. Tá? ¿Cuál es la otra cosa? Verse como internos al circuito integrado de la dominación, verse como un non en la red, no como víctima, no como inocentes, tá? Mas com uma atuação que parte do interior. Então, enquanto a distinção clássica entre resistência explícita e a resistência bajo arriba, né, os atos cotidianos, divide entre top-down e bottom-up, de arriba para abaixo, de abaixo para arriba, eu prefiro falar dessa insistência como de dentro hacia afuera. Quando entende como funciona um sistema, ou seja, cultura científica e cidadania científica, e sendo parte, não inocente, não vítima, cúmplice desse sistema, aprenda a modular, a mudar seu output, dando os feedback. Tá? Vou dar um exemplo, se sobrar tempo de isso, tá? Mas a ação política, quando assume essa perspectiva, não das vítimas, mas de parte interna de um circuito integrado, né, de se situar-se no interior do sistema, insistir, existir no interior, em lugar de cúmplices traiçoeiros, traidores, permite outras possibilidades de resistência de ação política. Tá? É como fazer uma política de hacker, ou seja, em vez de ver o Estado como uma caja preta que te oprime, sabe que hace parte dele. Em vez de ver o capitalismo como uma caja preta que te oprime, sabe que ele só funciona com tu feedback, com os rastros de informações, de consumo, de interesse que lhe dá. Então, modificar esses rastros, esses dados, te ajuda a modificar a configuração do sistema. Tá? E isso lo podem ver, por exemplo, em variíssimos movimentos sociais de hoje que já não são de resistência clássica. Por exemplo, em Brasil, o movimento para a tarifa zero de buses, para permitir que o transporte coletivo se torne totalmente gratuito e público, como direito humano fundamental à mobilidade para os trabalhadores, eles utilizaram técnica de insistência, eles não decidem que tienes que fazer isso porque é justo, porque hace parte da luta trabalhista. Eles mostraram os esquemas Excel, os algoritmos usados pelas cidades para pagar a empresa de transportes e mostraram que esses algoritmos estavam errados, ou seja, que estavam pagando muitíssima plata para empresas privadas, poluindo muitíssimo e que era muito mais eficiente e certeiro, do ponto de vista do capitalismo, fazer o transporte gratuito. Tá? Ou seja, essa é uma forma totalmente distinta de resistência. Quando critica os rankings das universidades, por exemplo, porque privilegiam sempre Harvard das americanas, essa é resistência. Mas quando mostra que algoritmo eles usam e explica por que Harvard está sempre no primeiro, está sempre no primeiro pelo simples fato que o algoritmo de ranking da universidade é hecho para Harvard ganhar. Por exemplo, vale 0 pontos a extensão, a inovação social, tá? O ensino, vale todo zero. Tá? Então, essa é a insistência. Desmascarar um algoritmo e propor que se modifique o algoritmo por dentro. Tá? Várias universidades se rechazam a participar do ranking. Tá? Se desacoplam, não há resistência, fazem desistência para mostrar que querem mudar as regras. Então, há muito exemplo disto. Tá? Aqui, como metáfora, vou mostrar uma prática cotidiana que se usa e que não sei o nome em espanhol. Em Brasil se chama gambiarra. Em inglês, pero é um inglês que não é inglês, se chama de kludge ou klug, porque em verdade é Yiddish, é uma expressão judaica, então meio da Europa Central, que significa montar uma coisa com peças mais ou menos, como se diz em espanhol? É uma palavra para isso?
Eu sei que em Cuba é uma palavra para isso, porque os cubanos são mestres disso. Um bricolaje, é um bricolaje. É um bricolaje, pero gambiarra e todos esses termos que se usam em China, em Índia e tal, tem uma conotação mais autoirônica e mais depreciativa de bricolaje. Porque é algo que os pobres fazem com pouca inteligência, pouco recurso e tal. Este é um elemento de insistência crucial em coisas esotéricas. As imigrantes haitianas em minha cidade, em Belo Horizonte, durante a pandemia, assim hicieron as mascarillas que ao mesmo tempo las protegiam e le generaban renda porque não podiam trabalhar durante o lockdown. Então, me chamaram como divulgador da ciência, me disseram, haz um podcast em crioulo, em haitiano, não em francês, não em português, de como cientificamente podemos fazer mascarillas que de hecho protegem, que não são só um pano. Então, isso foi insistência. Elas não lutaram nem contra a ciência, né, mas modificaram as relações de poder. Eu era o servidor delas, elas construíram uma inovação social, um produto tecnocientífico que funcionou por boa parte da pandemia a partir de gambiarra, ou seja, de cladge, de juntar coisas num bricolaje aproximado, um pouquinho inventado, pero que funciona. Lo usamos todos os dias. Quando hacemos uma desobediência tecnológica, usamos um objeto técnico para uma função para a qual não foi pensada. Tá? Os niños e as mulheres são campeões mundiais de gambiarra, tá? Porque elas conseguem fazer em las relações de pareja também, em la chantagem emocional com sua madre e seu padre, no caso dos niños, assim por diante. Tá? Esses são exemplos de insistência técnica. Por quê? Porque quando hace isto, quando aprende a piratear um filme, a baixar um livro, a transformar um objeto técnico para outra função, não está simplesmente resistindo, desobedecendo. Está reinventando aquele objeto técnico, está hackeando ele, está modificando o projeto. Então, está construindo conhecimento, está aplicando, ao mesmo tempo, está entrando na dimensão valorativa da cultura científica, está desobedecendo a obsolescência programada, está sendo uma sobrevivência reaccionada. Está atuando no nível epistêmico, porque está produzindo novos usos, novos conhecimentos, e, ao mesmo tempo, está entrando na dimensão, portanto, prática, valorativa e epistêmica da cultura científica. E por que isso é importante? Porque isso nos dá um sintoma de que as pessoas nunca são públicos como se entendia o público hasta 20 anos atrás. As pessoas não recebem a ciência ou como vítima ou porque la entendem. Se dividem os sábios ou os ignorantes, aqueles que têm cultura científica e que não la têm. Todos estamos em la cultura tecnocientífica e todas as pessoas interpretam parte dela, atribuem um significado, discordam de um significado e atribuem outro a um objeto técnico, por exemplo. Buscan rodeios, reinvenções, mesclas. Eles recombinam, fazem mutações genéticas de los conceitos científicos e da tecnologia em diferentes níveis, obviamente, que depende de seu acesso a conhecimento científico, de seu exercício de cidadania de poder, mas essas bricolagens são potentes. Tá? E finalizo com 2 exemplos da potência deles. Eu sempre uso a metáfora de los skateboard, porque os skaters, por exemplo, fazem uma ação política que é sensacional. Um arquiteto gasta 10 anos de tempo para desenhar como se chama em espanhol? Corrimano? Como se chama? Passamano? E tienes que ser leve, com materiais que duram, pero não caro, elegante, com um design moderno, seguro, te ajuda a não quebrar o cuello. Tá? E depois de 10 anos de trabalho, chega o skatista e transforma essa coisa no contrário exato. Algo que é peligrosíssimo de usar, que os viejitos, as viejitas não consideram nada estético, se reapropria de los objetos urbanos, do planejamento estratégico da cidade, e se lo reclamam para si, para outro uso, outras funções e outra política. Tá? Então, não é resistência, é insistência. Aprovecha o que o sistema te dá, tá? Lo hace funcionar de outra forma e obriga o sistema a reaccionar. Tanto é que as políticas públicas de hoje levam em conta
los usos que los ciudadanos reales hacen de espacios urbanos reales. La política de urbana se transforma gracias a las tácticas de los que no tienen poder de voto. Ejemplos concretos de eso, no sé si conocen la Liga de Justicia Algorítmica, que fue denunciada por la multinacional dueña del concepto de Liga de Justicia, que son los superhéroes. Esa es una programadora que descubrió que la puerta de la Universidad del MIT, cuando ella finalmente consiguió ser estudiante de esa prestigiada institución, no se abrían. Porque el sistema de reconocimiento facial no es que no reconocía a ella, no reconocía un rostro negro como humano, lo buscaba en todas las bases de datos y no era humana. Y ella se colocó una mascarilla blanca, no de humana, con ninguna característica facial, y ahí el sistema fue a buscar en la base de datos que humano se era. A partir de esa percepción, ella dice, los programadores de hoy somos las nuevas poetisas del siglo XXI. Porque en el siglo XVIII y XIX, los poetas eran aquellos que transformaban en emociones, en sensaciones, la sensación de fricción, de dilema, de desastres sociales, que denunciaba a la sociedad a partir del arte. Pero hoy la sociedad funciona a partir de algoritmos, entonces los programadores tenemos que ser poetas, somos obligados a ser poetas, a denunciar lo que no funciona, haciendo nuevos códigos. Entonces, esa mujer, junto con decenas de otros que trabajan los derechos algoritmos, asistencia algoritmo, están mudando totalmente las políticas de las multinacionales. Son obligadas a se dar cuenta de que la inteligencia artificial es racista y sexista. Y lo es intrínsecamente, no por un error lateral. Entonces, formas de insistencia en épocas pós-normales, que son aquellas en que ciudadanos externos a la ciencia tiene que tener una voz también, y son aquellas en que el sistema es complejo, entonces interviniendo en partes laterales y marginales, eventualmente las consecuencias pueden ser muy grandes, que la cartera de sistemas complejos, te da ejemplos de que eso es posible. Solo para dar el último, porque no hay más tiempo, hay formas de hacking, de gambiarra, de bricolaje políticamente insistente, también do ponto de vista de guerrilla simbólica. Entonces, cuando las artistas de hoy tienen que hacer un diseño animado, un cartoon, y representar un científico o una mujer, ellas son obligadas a utilizar el repertorio que tiene la historia del diseño animado occidental, que es sexista. Pero no están obligadas a obedecer. Ellas son hijas ilegítimas de ese sistema. Entonces, hay así la diseñista de La Hora de la Aventura que inventa uma princesa que é princesa. Tem corona, é vestida de color de rosa, pero é científica. E é genial. Ela conseguiu obedecer ao sexismo, à estética, reinventando ela, com autoironia. Essa é uma personagem que é revolucionária. Outro desenhos científicas geniais, e outro desenho animado em que todos os homens são, como se diz? Burro. Idiotas, né? Banana, como se diz em Brasil. As únicas inteligentes são mulheres, pero não necessariamente por isso essas mulheres que são as únicas personagens inteligentes do desenho, são científicas, têm o dever de não utilizar batom ou maquiagem. Então, ao mesmo tempo, o estereótipo da mulher, o estereótipo do cientista, pero com bricolagem recombinado, com insistência, te conta outra história. O efeito disso é que hoje los niños y las niñas de 6 años de edad, cuando le pide diseñame un científico, de genias mujeres. Y hace 10 años era imposible en Inglaterra, en 99.000 niños, ninguno diseñaba un científico mujer. Hoy son 30%. Eso se debe mucho más a la insistencia que a la resistencia, mucho más a los actores que actuaron dentro del sistema, fingindo que obedecían las reglas del juego, pero con bricolaje, con hacking. Entonces, isso, os exemplos de algoritmos são muitíssimos, não dá tempo, pero esse livro mostra como os de entregadores, né, de comida e tal, conseguem ganhar totalmente o algoritmo que los pagas. E é maravilhoso ver como eles lo fazem, são formas de insistência, ou seja, usa outros algoritmos para ganhar o algoritmo, não é resistência, não é huelga. E vamos a ver como sobrevivo com isso. Tá? Ou seja, os públicos, os cidadãos não são pacientes, não são as vítimas de um sistema pós-normal tecnocientífico, são impacientes.
não esperam que lhe concedemos cidadania, não esperam que lhe damos os direitos de participar. Participam automaticamente, fisiologicamente. São impacientes e são agentes. E se nós os seguimos em seus rastros de resistência e de insistências, descobrimos alguma coisa de como funciona a cidadania tecnocientífica, tá? Que perdi meu tempo, então encerro e agradeço. Depois no debate discutimos mais. Muitas graças. Como você vai? Ele está ainda online, estou vendo. Posso fechar aqui para de compartilhar. Foi, né? Se se ha detenido, ok. Vale, muchas gracias. Tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Hay alguien aquí presente que quiera hacer? ¿Su nombre? Bueno, Víctor Díaz. Sobre la cuestión que planteabas del transporte público, como hacer gratuito el bus urbano, por ejemplo, como un acto de resistencia, ¿cómo se convierte este acto en un acto propio y que no quede capitalizado al fin y al cabo por el capital? Porque es bastante típico este tipo de reivindicaciones que si se gana un transporte público, logres una industria más lejana o un barrio más aislado. ¿Cómo se consigue que este tipo de avances internos queden propios y no se usen para un fin peor? Porque al final es como engrasar las ruedas de un sistema malvado, ¿no? Que es mejor que funcionen mal o agilizarlas. Por favor, profesor Quintanilla, ¿quieres hacer una pregunta? ¿O comentar? ¿O comentario? ¿Querías preguntar algo? Bueno, muchas cosas, pero ha sido muy interesante. Lo que pasa es que, no sé, me gustaría una cosa muy concreta. ¿Qué opinas sobre que alguien utilice una teoría terraplanista para luchar contra el sistema del capital que está financiando investigaciones geológicas de interés para la humanidad? El terraplanista se opone a eso y utiliza una visión anticientífica del mundo para luchar contra eso. Pero ¿eso es lo que hay que hacer o eso es peor todavía que dejar que prospere esa lucha digamos, antiterraplanista? No sé si se entiende lo que quiero decir. Entiendo, se entiende. ¿Una más? Mais uma? Sim. ¿Una más? ¿Alguien más? ¿Aquí, online, alguien? No, entonces. No, sí, simplemente sí. La cuestión es, en la insistencia parece que también existen las dos posibilidades de insistir, es decir, insistir como un agente consciente que insiste y por tanto es una modalidad de esa resistencia, pero desde un punto de vista de una racionalidad consciente, si se quiere, pero también por tus ejemplos hay un tipo de agencia que es una agencia de carácter no consciente, vamos a decir, que, por ejemplo, bien, utilizar una botella de vino para poder estirar la masa de la pasta podría ser una forma de reapropiación del uso de una tecnología para un fin que no fue creado, pero no necesariamente consciente, por lo menos en el sentido de una conciencia que se está insistiendo sobre un sistema. Entonces la idea, si puedes hablar un poco sobre estas dos modalidades de conciencia no conciencia, vamos a decirlo así. Gracias, Fernando. Creo que puedes responder. Sí, por favor. Bueno, en verdad son tres preguntas conectadas y las tres apuntan fragilidades dessa discussão. A primeira coisa que eu quero colocar é o seguinte, como dijo, não devemos romantizar ou idealizar este tipo de agência, pero necessitamos analisá-las e entendê-las. Então, há formas de agências que são péssimas. Por ejemplo, anticientífica, por ejemplo, antidemocrática. Ese es el famoso dilema de la participación. Después de la virada participativa en ciencia y sociedad, de los procesos deliberativos, descubrimos hoy que los más engajados, los más participativos en Brasil son los neofascistas. Son súper participativos. Entonces, ni siempre participación mejora la calidad democrática. Nós lo aprendemos a duras costas. Pero lo que yo estoy diciendo, né, y por tanto, sim, claro, nem toda insistência passa por uma consciência de grupo, uma identidade,
nem toda passa por um manifesto de declarações, mas o que eu estou dizendo aqui é, me interessa menos o grau de organização, de institucionalização e de consciência dos indivíduos, e mais os efeitos em um sistema complexo. Em um tempo pós-normal, o sistema é complexo. Em sistemas complexos, a agência é distribuída. Então, nem toda depende de motivação, nem toda depende de personalidade. Então, nas redes, uma agência crucial é a mediação algorítmica. Os algoritmos agem, sabem que estão atuando ou não. Tal como as pessoas que usam a botella não sabem se está danificando ou não o capital, é a obsolescência programada. Mas não me importa, ou seja, neste prisma analítico, eu creio que é importante entender quais são os efeitos em um sistema complexo, cibernético, hecho de retroalimentações de ações de humanos e não humanos, eventualmente de coisas que não sabem o que estão fazendo e, aún assim, fazem política. Então, meu microscópio não é para ver qual é o grau de organização, e sim para ver que tipo de efeitos. Aí, nesse sentido, os efeitos podem ser negativos e positivos. Então, o professor Quintanilha está certíssimo. Ou seja, os movimentos anti-ciência são de insistência, são de resistência, são de desistência. Usam todas as táticas que os outros usam. Então, é um problema. E não entendem, inclusive, o que está sendo. Pero, quando conseguem modificar um sistema complexo, que é a insistência, só conseguem modificá-lo se, de alguma forma, respeita como ele funciona. Tem que usar a fisiologia, a dinâmica. Ou porque la entiendes, então não pode ser um anticientífico. Tá? Se quer influenciar o mercado, tem que entender o mercado. Se querem curar a pandemia, precisa entender a pandemia. Então, se tenta ser insistência com o movimento antivacuna, não cura a pandemia, não resolve. Então, a insistência pressupõe um tipo de agência que funciona, ou seja, que tem uma função dentro desse sistema complexo. E, nesse sentido, me parece, que as formas de insistência são interessantes de analisar, porque independente se como indivíduo tenho bastante alfabetização científica para entender o que estou fazendo e suas consequências, pode ser que como grupo social estou tendo um efeito importante na ciência, na tecnologia, aunque não domino completamente. Isso remete a essa dimensão coletiva da cultura científica e da cidadania. Nadie pode ser cidadão solo. Cidadania faz parte de um tecido. Nós volvemos cidadãos se tem o substrato de direitos coletivos e de deveres e de responsabilidades e de pertencimento identitário que permite ser cidadão. Então, neste sentido, eu creio, que os anticientíficos, por exemplo, conseguem, claro, participar com formas de resistência rudimentária, mas elas tendem a não funcionar num sistema complexo, entram em conflito com todas as variáveis que fazem o sistema funcionar. É por isso que normalmente conseguem ir lejos solos em termos de, digamos, estrago hecho a los indivíduos. Então, em Brasil, por exemplo, o movimento antivacuna foi fuertíssimo, mas os brasileiros se vacunaram mais que os italianos e os franceses. ¿Por quê? Porque sistemicamente, o sistema de saúde pública brasileiro, que tem uma história de 20 anos, funcionou apesar da desinformação. E aí, a mesma coisa é o que tu dizia. Uma característica típica de um sistema de mercado é a capacidade de reterritorializar qualquer coisa. Então, qualquer movimento de resistência que diga não, se transforma em um nicho de mercado. Então, te vendo, eres de Che Guevara, te vendo o broche de Che Guevara, e lo compras. Eres punk, o punk se torna mercadoria de lucro. Isso é verdade. Qual é a diferença? Se entende como funciona o sistema, tu pode fazer aumentar, diminuir, cair o preço das coisas em função da lógica disso. Então, só para dar um exemplo que está muito claro. Conhece os Yes Men, que é um grupo de cômicos, atores, performers ingleses? Esses Yes Men fizeram um programa de televisão maravilhoso, alguns anos atrás, que se vestiram como periodistas da BBC, gravaram um vídeo em YouTube com escrito BBC e anunciaram uma notícia incrível.
que era que a empresa multinacional del desastre de Bhopal, 6.000 muertos e mais de 20.000 famílias destruídas hasta hoje, né? Pelas consequências da explosão dos pesticidas, a Union Carbide tinha aceito pagar a indenização às vítimas. E eles eram uma peça satírica do ponto de vista deles. Eles não invadiram o estúdio da BBC. Eles só se vestiram como periodistas da BBC com o banco da BBC. As ações da Union Carbide caíram em 20 minutos. Ele perdeu mais de 20 bilhões de dólares, que era mais do que as vítimas pediam de indenização. Tá? Essa insistência. Então, o movimento de tarifa zero no Brasil faz isso. Por quê? Claro, eles usam a política institucional, os parlamentares que o apoiam, para fazer projeto de lei que mostra a utilidade de mercado de fazer isso. Mas, na prática, eles montaram esquema, algoritmo, né, desse projeto de lei que vuelve impossível aplicá-lo sem garantizar de hecho que as periferias sejam incluídas. Então, é exemplo, estudar esses movimentos é muito interessante porque se vê, eles usam as 3 estratégias ao mesmo tempo. Quando é necessário invadir, ocupar, tá? Pular, violar a lei e pular os buses sem pagar, lo fazem. Quando necessita uma técnica de desistência, não serem identificados, também lo fazem. Mas quando necessita transformar isso em leis, eles aceitam participar do jogo como cúmplices, mas conseguindo inserir dados nesse sistema de mercado que calcula só, entende só os custos-benefícios, de uma forma que seja impossível e não funcione. Obviamente, é muito difícil fazer isso. A lei em Brasil acaba de ser rechaçada, não passará, tá? Porque descobriram que havia alguma coisa que não funcionava. Mas a tática é interessante. Então, sim, é claro que não é que não se hace a revolução com a insistência. Mas, no contexto contemporâneo de hoje, em que a maioria dos jovens dizem que nada se pode fazer, que o mundo acabou, são distópicos totalmente, né? Ver que se pode modificar coisas e que não é o único horizonte possível, é o fim de tudo com a revolução, mas essas formas de dentro hacia fora, eu creio que é analiticamente interessante e politicamente fecundo. E para entender a inovação sociotécnica, eu creio que é fundamental para entender a cidadania. Que a maioria das inovações de los campesinos, de los movimentos de mulheres, partem dessa perspectiva. Não mais de dizer a tecnologia é coisa do patriarcado para dominar o corpo feminino, então la rechazo. A partir do terceiro feminismo, a coisa é outra. Não, me dá essa videocâmera. Assim aprende a ver o mundo com a mirada de mulher. É uma reapropriação e ressignificação, me parece que é útil. Hablé demais, né? Está bien. No, está bien. Bueno, tendremos que terminar, que encerrar nuestro evento. Muchas gracias, Yuri. Muy bueno siempre. Muchas gracias por la invitación. Escucharlo. Bien, entonces con el fin de la charla de Yuri Castelfranchi, vamos encerrar el evento de hoy, el seminario Cultura Científica en Contextos Pós-Normales. Recordando que este evento foi organizado por el Máster em Estudos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de las Universidades de Oviedo, Salamanca y Valencia, y por el Grupo de Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad de Oviedo. Graças a todos que estão presentes aqui e as pessoas que estão nos acompanhando online. E encerramos por aqui. Muchas gracias. Vale, gracias. Hasta luego.